Ele manteve uma pista fechada por anos. Riram dele. Mas aí aconteceu o incrível. Hoje vou compartilhar uma história incrível com você. Depois de assisti-la, até mesmo os mais céticos verão o mundo sob uma luz diferente. 7 de setembro de 2010. Esse dia se tornou o segundo aniversário de quase 100 pessoas. Foi nesse dia que o Tu-154 decolou do aeroporto de Mirny, uma cidade da Rússia, em seu voo programado para Moscou. A decolagem correu bem e ninguém esperava que algo desse errado. Os 72 passageiros e 9 tripulantes que estavam a bordo no momento não podiam nem imaginar que o voo seria muito mais curto do que o esperado. Na verdade, a aeronave só chegou até a vila de Izma, localizado na República de Komi, com 3 horas de voo. Os passageiros estavam desfrutando do voo em completa paz de espírito. No entanto, o avião não foi feito para chegar ao destino pretendido. Uma falha elétrica completa desativou todos os sistemas de navegação a bordo. Não conseguimos descobrir o que causou a falha elétrica. Uma decisão tinha que ser tomada o mais rápido possível. Era claro que não havia maneira de chegar ao destino ou encontrar um campo de aviação alternativo adequado. A tripulação da aeronave estava fazendo tudo o que podia para salvar a situação, mas as chances para a salvação eram mínimas. O piloto no comando disse mais tarde. Naquele momento, os membros experientes da tripulação tinham apenas um pensamento: se conseguiriam salvar as dezenas de vidas. Porém, eles não tinham ideia de quem teria um papel crítico nessa situação de emergência. E agora eu vou apresentar outra pessoa, aquele que se tornou o protagonista da história: Sergei Sotnikov, o supervisor do heliporto em Izma. Vários anos antes dos eventos descritos na história, havia um pequeno aeroporto naquela vila que estava praticamente abandonado e que só foi transformado em um heliporto no final de 2009 e era supervisionado por Sergei Sotnikov. O homem passava muito tempo no trabalho e era muito diligente. Ele fez muitos trabalhos diferentes, mas o mais importante, ele manteve a pista, mesmo que não estivesse em sua descrição de trabalho. E, portanto, ele nem mesmo foi pago para isso. Como nosso herói disse mais tarde, disseram para ele desistir daquele trabalho, que era 100 mil vezes mais difícil que outro normal, porque o aeroporto estava fechado há muito tempo e não havia necessidade daquela pista. Mas mesmo que ninguém reconhecesse meu trabalho duro, eu acreditava nisso. Eu acreditava que anos depois, um avião pousaria em nossa aldeia, Sergei comentou. O homem solitário manteve a pista em condições por 12 anos. E ainda teve que arrancar um salgueiro que crescia repetidas vezes entre as lajes. Sergei também se esforçava muito na drenagem da pista, percebendo que a menos que o fizesse, as lajes iriam alagar com frequência. Ele frequentemente discutia com os residentes locais que andavam a cavalo ou estacionavam seus carros na pista. E uma vez seu vizinho cortou uma pilha de lenha e simplesmente a deixou no asfalto. Sergei não falou com ele por vários meses depois disso. Se eles soubessem que seu trabalho árduo de longa data em breve salvaria a vida de quase 100 pessoas e toda a mídia mundial falaria sobre ele como um verdadeiro herói, enquanto isso o pânico e a ansiedade estavam esquentando a bordo do avião. A tripulação experiente percebeu que precisava urgentemente encontrar um lugar para um pouso de emergência. As bombas de combustível estavam prestes a desligar, o que causaria inevitavelmente o pior. Além disso, o avião já havia ultrapassado uma região que, infelizmente, para os passageiros e tripulação, significava que não importava o quanto os pilotos tentassem, eles não conseguiriam encontrar nem mesmo um local de pouso adequado. Percebendo como sua situação era desesperadora, os pilotos decidiram dar um passo desesperado para pousar a aeronave sobre o rio Izma. Eles esperavam que pudesse pousar o avião na água perto da aldeia para que os residentes locais pudessem fornecer os primeiros socorros aos sobreviventes quando vissem um naufrágio. Eles entenderam perfeitamente que nem todos seriam capazes de sobreviver nesse cenário, talvez até mesmo apenas algumas pessoas. No entanto, ainda havia uma chance, mesmo que uma pequena chance de alguém sobreviver.
Estávamos desesperados, pois teoria é uma coisa, mas a prática é uma outra história. E a responsabilidade por todas as pessoas a bordo e de suas vidas dependia unicamente de nós naquele momento. Para ser sincero, pensávamos que estávamos vivendo os últimos minutos de nossas vidas e até nos despedimos um do outro. E quando já estávamos nos preparando para pousar o avião, aconteceu um verdadeiro milagre, lembrou o copiloto. O comissário notou uma faixa, que em uma inspeção mais próxima revelou ser uma pista. Era estranho, porque o aeroporto não estava marcado nas cartas aeronáuticas. No entanto, essa era a única chance de sobrevivência que eles tinham. Sem um momento sequer de hesitação, o piloto começou um pouso de emergência. Voando em um avião sem sistemas de navegação era como procurar um gato preto em uma sala escura. Portanto, eles tiveram que se contentar com o que tinham. Usaram um copo de água como indicador de horizonte, e os olhos do piloto eram os únicos radares. Todos seguraram a respiração depois de perceberem que estavam a apenas alguns centímetros de cair. A falha elétrica também desativou o sistema de controle de flaps e, portanto, eles tiveram que pousar a uma velocidade de 350 a 380 km por hora, que era muito maior do que o normal de 207 km por hora. 2 tentativas de pouso foram abordadas, permitindo que os pilotos acessassem as condições da pista. E foi apenas na 3ª tentativa que um pouso de emergência bem-sucedido foi feito em plena escuridão local. A tripulação estava com os nervos à flor da pele, o coração disparado, mas seu trabalho profissional e bem coordenado fez o avião finalmente pousar. Infelizmente, a pista era muito curta e a aeronave ultrapassou-a, terminando na vegetação. Mas apesar disso tudo, o entusiasmo de Sergei Satnikov, que por muitos anos manteve a pista em ordem, foi o que fez tudo correr tão bem quanto possível. Nem os 9 tripulantes, nem os 72 passageiros ficaram feridos naquele dia. Já em relação ao próprio avião, seu trem de pouso esquerdo foi completamente destruído e o cone do nariz foi arrancado. Fluido estava vazando de suas rodas e todos os motores estavam quebrados. No início foi decidido descomissionar a aeronave e deixá-la por lá devido aos severos danos. No entanto, o avião foi mais tarde consertado. O Tu-154 subiu ao céu novamente e poucos acreditaram que a aeronave poderia ser usada para voos regulares novamente após o acidente. Mas os céticos estavam errados. O piloto no comando, Gennadovich Navozolav, e o copiloto, Andrei Alexandrovich Leminov, receberam o título de herói da Federação Russa e o resto da tripulação recebeu a Ordem de Coragem. Sergei Sotnikov foi premiado com uma medalha da Ordem de Mérito à Pátria, com seu próprio retrato de um lado e a planície da pista de Isma do outro. Essas pessoas fizeram de tudo para pousar o avião com segurança, tanto quanto possível, em condições tão desastrosas, quando parecia que todos estavam condenados. Para mostrar o apreço por Sergei e seu trabalho, as pessoas levantaram dinheiro e compraram uma moto de neve para o trabalhador diligente. Afinal, era especialmente difícil para ele começar a trabalhar durante a temporada de frio da Rússia, que é muito severa. Claro, houve pessoas que disseram que Satnikov não merecia nenhuma recompensa especial. Afinal, ele estava apenas fazendo o seu trabalho. Mas se você pensar bem, o homem fez muito mais do que era necessário. E é fácil falar sobre feitos heróicos sentado em uma cadeira confortável de um escritório aconchegante. Logo após o ocorrido, o Museu de História e Folclore de Isma inaugurou uma exposição intitulada A Passarela Salva-Vidas. O pessoal do aeroporto de Isma disse que em 7 de setembro de 2010 havia muitos anjos da guarda sobre a vila de Isma. Esse incrível incidente permanecerá na história da aviação, já que por causa do milagre de Isma, Sergei Satnikov ainda recebe cartas dos sobreviventes que expressam sua gratidão a ele. E então, amigos, o que vocês acham dessa incrível história? Não esqueça de escrever sua opinião sobre ela nos comentários. Bom,
Isso é tudo por hoje. Não esqueça de deixar um like no vídeo e nos vemos na nossa próxima história sensacional.